Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos ler o livro de Apocalipse. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos seguir lendo o capítulo 4. Lembrando que eu não estou aqui para poder trazer nenhuma doutrina, Claro que eu vou tecer alguns pontos de vista meu e eu vou trazer como tem várias teorias divergentes, mas no final das contas existe algumas coisas que realmente importam no livro de Apocalipse, que é o livro em que prega o ano aceitável do Senhor, que é a segunda volta de Cristo. E o que importa são as bodas do Cordeiro e o que importa é o tamanho da adoração da igreja. O que vai acontecer daqui para frente, o que vai acontecer com o resto do mundo, não importa para a igreja. O que vai acontecer com quem não está com o Senhor, vocês entendem que não importa para a igreja? Bom dia, meus amores. Então, independente das teorias, independente do que as pessoas dizem, não importa. Importa é como será as tuas vestes. Vamos lá, vamos começar? Concentre-se, coloca o teu coração e o seu espírito e vamos lá. Apocalipse, capítulo 4. O trono no céu. Depois dessas coisas, que coisas são essas, Polly? As 7 cartas para 7 igrejas. As 7 igrejas que ainda estão no mundo. São 7 espíritos da mesma igreja, tá bom? São 7 espíritos da mesma igreja. Vocês entenderam, né? Na mão direita de Cristo tem um candelabro com 7 partes do candelabro. Sabe aqueles candelabros antigos que tem 7 lugares para colocar velas? É como se tivesse aquilo na mão de Cristo. E cada candelabro representa uma parte da igreja de Cristo, tá? E são 7 na mão direita dele. Então, Cristo está mostrando para João que cada igreja tem um problema e uma solução. Então, cada igreja, cada pessoa de dentro da igreja, do corpo dele todo, tem um desafio e uma solução. Poliana, mas essa igreja separada? Não. Presta atenção. São 7. Lembra? Estava na mão dele. Vocês entenderam? Eu queria ter feito um desenho, eu esqueci. Eu vou ver se depois eu faço esse desenho e trago para vocês. O candelabro está na mão dele e tem 7 partes. Vocês perceberam? É um candelabro com 7 saídas. Por isso que eu falo para vocês que é ela é aqui, ó. É a igreja de Cristo, tá na mão dele, com 7 saídas, tá? Vamos lá? Vamos começar. O trono do céu. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá e mostra o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda. A esmeralda circuncidava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos e assentados nele haviam 24 anciãos. Neles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 espíritos
de Deus. E diante do trono havia aparecido como um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro um rosto de um homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, cheios de olhos, tanto em redor por baixo das asas. De noite, de repente, saíam sem cessar. Santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra e graça àquele que está assentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e o adoram. Aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu és o Senhor nosso Deus, é digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por vontade elas existem e foram criadas. E ali a gente termina com o capítulo falando sobre o trono de Deus. Poliana, fiquei confusa, calma, vamos conversar sobre isso. Eu quero contar para vocês um sonho que eu tive, não nessa noite, mas da noite passada para ontem. E eu não contei neste sonho ontem, porque quando eu li as cartas, não me pareceu apropriado. Mas hoje me parece um pouco mais apropriado o sonho. Olha que coisa incrível, né? A gente está lendo o livro de Apocalipse e na noite retrasada eu tive o seguinte sonho. Era uma noiva, a noiva estava com o cabelo preso e ele estava linda, parecendo uma princesa, era como se fosse eu. E ele estava como, sabe aqueles filmes barrocos em que uma mulher sobe uma escada de pedras e ela vai subindo uma escada e existe flashes de luzes por onde ela vai. E ela vai até um lugar onde está uma luz e ela só sobe. E quando ela olha ao derredor dela, o mundo está se esvaindo diante dela. E ela não se importa. O sentimento da noiva é de que ela precisa chegar naquele lugar. Aquela noiva, ela subia. Eu sentia a aflição do povo que não conseguia as vestes para subir. Eu me via naquele corpo da noiva, subindo as escadas e olhava. E quando eu olhava, eu via a aflição do povo, mas o povo não tinha as vestes prontas para subir aquela escada. Existia uma escada e aquela escada precisava de uma veste. E a noite foi toda assim. Ela subia, era como se a noiva fosse eu, não sei. Só sei que a noiva subia, ela estava vestida e ela estava indo ao encontro do noivo, séria, concentrada, em paz, mas séria. E ao redor as pessoas gritavam, as pessoas se escandalizavam, as pessoas não conseguiam subir aquela escada. E a coisa que mais me deixava impactada, quando eu acordei, que me impactou, era que tinham muitas pessoas tentando subir a escada e as pessoas não conseguiam subir a escada. E a noiva subia a escada elegantemente. Era como se fosse fácil para ela subir a escada, sabe? Ela só sobe. Sabe quando uma noiva vai ir até o noivo e ela tem que ir numa escada? Sabe aquelas noivas que vão numa escada e ali vai todo mundo olhando, oh, que linda, que noiva, e ela desce um degrau, ela desce outro, ela sobe um degrau, ela sobe outro. No caso ali ela estava subindo e ela subia degraus, ela subia degraus e ela via e ela sentia a aflição do povo. E ela tinha um lugar para chegar. Só que ela olhava e o povo não subia.
E eu ficava, gente, que confuso. As pessoas não estão indo, mas eu tenho que ir. E ali eu acordei. E eu acordei meio aflita, né, daquilo tudo. Isso foi de anteontem para ontem. Eu fiquei refletindo aqui antes de começar o devocional. E eu fiquei pensando, meu Deus, faz parte daquilo que a gente está conversando no devocional. É a esposa indo, né, se casar com o esposo, se desposar com o esposo. E ali a esposa, na hora que ela vai se desposar com o esposo, o povo não vai conseguir ir. É como se as pessoas fossem tentar e não fossem conseguir. E ontem eu lembro que a gente terminou lendo a carta de Laodiceia, que a carta de Laodiceia é uma carta muito pesada, que é um povo em que não é quente nem frio, mas morno. E que Deus está a ponto de vomitar esse povo. Eu conheço gente que não é nem quente nem frio, que é bem morninho. Talvez eu já fui um pouco Laodiceia, você talvez já foi um pouco Laodiceia. E Deus já esteve a ponto de nos vomitar. E às vezes a gente acha que a gente é de Deus, por ser mais ou menos de Deus, e na verdade a gente é da sinagoga de Satanás. E é pesado, é cruel assim, falar desse jeito, mas é a verdade. E enquanto a gente não falar a verdade, a gente não recebe cura. Hoje de manhã eu estava acordei um pouco mais cedo que o normal, e o Espírito me disse assim: às vezes as pessoas, elas querem um pedacinho de cura, elas querem uma porção, sabe? Elas querem um remendo. Ele me falava sobre um remendo. Ele me falava sobre uma partezinha. Ele me falava sobre um corte e eles querem um metiolate ali naquele corte. E às vezes a ferida, a inflamação, a infecção está mais profunda. Você quer um remendo e Deus quer te dar cura. Você sabe por que às vezes você quer um remendo? Porque você só vê o que está na superfície. E você sabe por que Deus quer te dar cura? Porque Ele quer te levar a águas mais profundas. Deus, quando Ele quer te curar, você sabe para quê e por que Ele quer te curar? Ele quer te curar porque Ele quer que você seja essa noiva exclusiva. Porque no dia das bodas do Cordeiro, o povo vai tentar subir e não vai conseguir. A noiva vai subir irretocável. Eu via claramente a quantidade de pessoas que tentavam subir na escada. Havia uns que conseguiam subir um degrau, havia outros que conseguiam subir outro degrau, e era como se o próprio degrau se desfacelasse. O degrau ele ficava firme nos pés da noiva. E você sabe quando aquela passagem do texto diz que os pés têm que estar firmes na rocha? Me veio no coração. E ali eu via que haviam pessoas que fizeram a casa na areia. As pessoas que fizeram a casa na areia era como se aquela escada se desfacelasse nos pés. E o Espírito me conduziu ao entendimento de uma vida. Eis que estou à porta e bato. Eu venho sem demora, ainda dá tempo. O Evangelho de Cristo é um evangelho de arrependimento. E todas essas frases que eu estou contando para você são frases que lemos nos últimos 3 dias, que estão exatamente nas cartas das igrejas do candelabro. Eis que estou à porta e bato. E ele termina o texto que a gente leu ontem falando: repreendo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei direito de assentar-se comigo no meu trono,
Poliana, por que você voltou um pedacinho do texto de ontem? Presta atenção. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Agora vocês estão entendendo meu sonho? Meu Deus! Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero ler só mais um pedacinho e a gente vai voltar para o texto de hoje. Ao vencedor darei o direito de sentar comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei com meu Pai no meu trono. No meu sonho eu via a noiva indo direto para o trono. Quando a gente vai ler o texto de Apocalipse, capítulo 4, a gente vai ver o título e ele descreve o trono no céu. Bom dia. Meu Deus. Sabe quando eu falei para vocês no primeiro dia, começa isso daqui com espírito de revelação, mas não é brincadeira. O espírito de revelação é o espírito que precisa movimentar o coração do povo para ler o texto de Apocalipse. Deus me deu a revelação deste trono há 2 dias atrás. E eu ontem acordei e achei muito estranho. Falei, será que se encaixa esse sonho? E eu passei a mensagem ontem inteira e o Espírito dizendo, não, espera. Falei, mas Deus foi uma visão apocalíptica e tal. Espera, espera. Quando foi ontem, ele falou assim, é hoje. É hoje. E ali aquela noiva sobe para o lugar onde ela tem que subir. Quem vencer tudo isso, ele vai dar o direito de se sentar com ele no trono. Quem vai se sentar? A noiva. E depois, quando você se sentar, ele fala o seguinte, depois dessas coisas, das 7 cartas, ele olhou e diante dele estava uma porta aberta no céu e a voz que tinha ouvido a princípio falando com ele, como uma trombeta, disse, sobe para lá, suba para lá. Lembra da escada? Lembra da noiva? Lembra que ela subiu? Olha o que João experimentou. Suba para lá, no trono de Deus, para você chegar lá, tem um lugar para subir. A gente sobe como? Como você sobe para um lugar? De elevador, Poliana. Ah, tá bom, que bom. Mas vamos ser menos tecnológicos. Vamos ser mais didáticos. Como se sobe de um lugar plano de rampa? Tá bom. Vamos trazer uma escada? Vamos trazer o meu sonho? Eu via aquela noiva subindo aquela escada. E o que mais me deixou nervosa era que era uma noiva e um povo todo tentando subir. Meu Deus. Não tinha muitas noivas. Tinha uma noiva. Suba para cá e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Aí ele foi tomado pelo Espírito e viu o trono, ele viu alguém. Aí ele não viu quem era, porque era o próprio Deus. Mas ele viu pedras preciosas que estava rodeando o trono e ele viu 24 tronos, que são os 24 anciãos. E nos 24 anciãos tem coroas. Depois a gente vai ver que o vencedor lá na frente, daqui a pouquinho, a gente já viu que o vencedor vai ganhar coroas, né? A gente já viu. Mas a gente vai ver isso com mais profundidade. E a gente vê aqui agora que os 24 anciãos também têm coroas. E eles, né, pegam essas coroas, eles tiram essas coroas, eles tiram a majestade, porque eles reinam também. 24 horas, 24 anciãos. Nada no mundo é feito ao acaso. Um candelabro,
7 partes, 7 dias na semana. Não ache que as coisas no mundo são feitas ao acaso. O livro de Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Vamos lá. Então, tinha 24 tronos assentados, nele havia 24 anciãos, eles estavam vestidos de branco, na cabeça tinha coroa, e dela saía relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele tinham 7 lâmpadas de fogo. 7 dias na semana, um candelabro, 7 partes dos candelabros. Cada ancião tinha 7 chamas de fogo. O que significa essas 7 chamas de fogo, gente? As 7 chamas dos 7 espíritos da mesma igreja de Cristo. Me responde aí, porque eu sei que o raciocínio está indo além. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Porque se vocês não estiverem conseguindo, eu vou voltar um pouquinho o raciocínio, sério mesmo. Tá dando para acompanhar o raciocínio? Me responde. Vocês entenderam? Os 24 horas por dia, né? É como se para cada hora do nosso dia houvesse me responde aí, Polly, tô entendendo. Só para eu entender se o raciocínio vocês estão conseguindo acompanhar. Vamos lá, acorda, presta atenção. É para como se cada hora do nosso dia já houvesse um ancião adorando a Deus. Ok. Na mão direita de Jesus existe um candelabro com 7, né? 7 partes saindo, os 7 espíritos da mesma igreja. Na cabeça desse ancião existe 7 chamas de fogo, que são as 7 igrejas, as 7 espíritos da igreja. Isso, Tati, vai me direcionando, porque é intenso essa parte. Só para vocês entenderem que tudo isso representa a igreja de Cristo. E eu quero que vocês prestem atenção nesses números. Vai me respondendo, gente. Eles estão vestidos de branco. Por que a noiva veste de branco? Por que ele toda hora fala do branco? Por que os anciãos estão vestidos de branco? Porque o branco representa a pureza. Branco representa a clareza. Branco representa a santidade. Branco representa a claridade. Branco representa algo que não é sujo. Branco representa algo que é limpo. Coloca algo branco, se sujar, vai ver. É ou não é? Você veste uma roupa branca, a Tati. A Tati é médica. Ela se veste de branco. Meu irmão, se ela se sujar, dá pra ver. Não é? Todo mundo vê se ela se sujar. É isso. Então, existem... As 7 chamas vêm de cada um. É como se cada ancião estivesse 1 hora de vigilância pela igreja. Agora vocês conseguem perceber que o Espírito não é para todo mundo. O Espírito vem com a chama para a igreja. Vai acompanhando. A chama de fogo é da igreja. A chama de fogo da pureza é da igreja. Não é do mundo, não é dos de fora, é de dentro da casa. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro e cristal. No centro do trono havia 4 seres viventes. Aí ele já está começando a descrever os seres de adoração junto ao trono de Deus, que ali tem anjos e descreve anjos, que anjos tem vários formatos. Anjo tem formato de homem, anjo tem aquele formato de anjo com serafins, querubins, e anjos tem formatos de animais. Sabe que às vezes a gente vê aqueles formatos de demônios, parecendo aqueles animais feios? Por quê? Porque quando esses anjos com formatos de animais bonitos caíram, eles caíram igual Satanás, desfigurados. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, me comuniquei com o espírito tal. O espírito tal, falei com o espírito tal. Será que você falou mesmo com o espírito tal, amado?
ou você falou com um anjo caído. Porque a Bíblia é clara. Espíritos que morreram em Cristo não se comunicam. Não nos é lícito. Se você morreu em Cristo, Deus não vai te dar permissão para ficar zanzando. Poder pode. Aqui na palavra é claro. Nós ainda não lemos o livro de Lucas, leremos. Ali é claro. Poder pode, mas ele não vai fazer. Porque Deus não vai ficar deixando os espíritos que estão em Cristo ficar zanzando. E já estão em Cristo, já estão na melhor parte, já estão no seio de Abraão, já estão no gozo do Senhor. Você acha que vai vir aqui pra terra pra ficar batendo papo com os outros? Não vai, não vai, tá? Existem anjos com formato de homens, anjos caídos, convencidos de Satanás com formato de homens. Aí, cuidado com espíritos. Te garanto que não é o espírito do seu antepassado. É o espírito de um anjo caído. E depois... Lê Bíblia? Depois se lesse Bíblia, o povo não ia estar tão confundido. Vamos continuar. Diante dele estavam 7 lâmpadas com fogos, que são os 7 espíritos de Deus. Vamos lá. Os anciãos, cada ancião tem 7 lâmpadas. Nessas lâmpadas tem 7, que são 7 espíritos de Deus. Cada ancião guarda 1 hora da igreja. Perceberam? Vamos lá. São 24 anciãos. Então, é um ancião para guardar cada hora da igreja. A igreja de Cristo, tá? E ali são 7 chamas para o Espírito de Deus. Entenderam? Que a chama é do Espírito. Tá escrito aqui. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro claro e cristal. No centro do redor haviam 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem. Olha o anjo com o rosto do homem. Prestaram atenção? Aí é o que eu te pergunto. Aí que eu te pergunto. Entenderam? A própria Bíblia diz que não há capacidade humana para que se comuniquem com espíritos, mas há capacidade humana para se comunicarem com anjos, tanto de Deus quanto anjos do demônios. 4 parecia uma águia em voo. 4 deles tinham 6 asas. Esses a gente conhece, eram cheios de olhos, tanto ao redor como baixo das asas. De dia e noite, eles repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Deus poderoso que era, que é e que há de vir. E deixa eu te contar, só para vocês verem, Deus tem exclusivamente no trono dele 24 anciãos adorando ele 24 horas por dia. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que Deus não precisa nem da sua adoração, querido. Você tá se achando, eu tô me achando, Deus precisa da minha adoração. Não, Deus não precisa da sua adoração. A única coisa que Deus quer é a sua obediência, é o seu coração. É você reconhecer que Ele te amou, que Ele fez tudo isso por você por amor. Porque até para adorá-lo, Ele tem quem o adore 24 horas por dia. Ele tem 24 anciãos que o adoram 24 horas por dia. E que dizem: Santo, 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 Santo. Esses anciãos reinam em glória com ele. Eles retiram a coroa, se ajoelham e falam: Santo, Santo, Santo. Colocam a coroa, retiram a coroa, colocam a coroa. Sabe o que significa? Significa que Deus resiste aos soberbos. Ele dá graça aos humildes. Porque o que Ele quer da gente é uma clareza de sentimento, humildade, entrega, um coração contrito e quebrantado. Porque até para adorá-lo, Ele já tem quem o adore.
Deus não depende da sua adoração. Ele já tem quem o adore. Deus não depende do seu dízimo, ele já tem. Deus não depende da sua oferta, ele é a própria oferta. Ele se entregou, ele é a própria oferta. Tem gente que acha que, nossa, que Deus depende da minha oferta. Não, Deus não depende. Ele mesmo veio, ele se fez oferta por nós. Ai, Deus depende do meu sacrifício. Não, ele não depende do seu sacrifício. Ele foi o sacrifício por nós. Ai, Deus depende da minha oração. Não, ele não depende da sua adoração, amado. Sabe quem depende da sua adoração, que seria a idolatria? O diabo, porque o diabo não tem quem o adore. Então, por isso que ele faz o que ele faz, por isso que ele nos persuade do jeito que ele persuade, porque ele não tem quem já faça isso. Deus já é suprido. Ele já tem quem o faça. Então, Poliana, o que Deus quer? O seu coração, a sua obediência, o seu amor. Só isso. A sua entrega, a sua verdade, a sua sinceridade. Só. Ele quer que você seja uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa verdadeira, humilde. É isso que ele quer. Todas as vezes que os seres viventes dão glória, os anjos, ele já tem anjos que o adorem. Vocês viram que os seres viventes o adoram? Todas as vezes que os seres viventes dão glória, honra, graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Senhor, tu é nosso Deus, é digno de receber glória, honra e poder. Porque criaste todas as coisas e porque a tua vontade, elas existem e foram criadas. Foi isso que Lúcifer não quis se submeter. Ele achou um absurdo precisar de se curvar diante de Deus. Ele achou uma ofensa. Ele tem que se dobrar diante de Deus. Ele achou que era um absurdo Deus que o criou, ele ser humilde a ponto de reconhecer que ele só existe por causa de Deus. Só que nós somos pó. Se você olhar e tirar Deus de você, você sabe o que sobra? Nada. Lixo. A questão é que se você tira o Espírito de Deus de você, você sabe o que sobra? Século, mundo, carnalidade. Devassidão, desejos impróprios, concupiscência, lascívia. Se você tira o Espírito de você, não resta nada de bom. Você acha que resta, mas não resta. Somos lixo, imundície, podridão. A gente se acha, descrê que se a gente dá conta de fazer sozinho, que é adulto. Ah, eu tô grande. Igual Lúcifer. Ele achava que porque ele era, que todo mundo submetia a ele, ele não precisava submeter a Deus. Tem esses 24 anciãos, tem o céu todo se submetendo a ele. Tem noção? Para cada hora do nosso dia existe um ancião se dobrando diante de Deus. Vocês acham que Deus precisa da sua adoração? Vocês entendem que Deus já é suprido? Só que mesmo assim, mesmo sem ter a necessidade, mesmo sem ter a escassez de sentimento, mesmo sem estar, sabe, com a necessidade de ser adorado, todos os dias, Deus desce do trono dele, se inclina para a humanidade, para ver onde está o seu coração. Eita, gente. Vocês têm noção do que Deus faz? Vocês viram o tamanho? A gente parou aqui no trono de Deus. Naquele sonho que eu tive, no sonho eu via
Eu via uma multidão. Sabe, o estádio lotado? Era um estádio lotado. Sabe, era um pisoteamento. Eram pessoas desesperadas. Elas tentavam subir na escada. A escada ela se desfazia e quando não tinha ninguém no degrau, ela se refazia. Ninguém conseguia subir. Ninguém sobe no trono de Deus a não ser a noiva. Meu Deus, meu Deus. Sabe quem tem acesso ao trono? A noiva. Vocês têm noção que a noiva vai se assentar perto de Deus? A igreja vai estar ali, do lado de Deus. Poliana, que audácia. Não, vou ler de novo. Vamos voltar ontem? Não sei se vocês prestaram atenção no que está escrito. A carta mais pesada de ontem, ela termina assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, e eu também venci e sentei no trono do meu, assentei-me com meu Pai em seu trono. Ao vencedor terá o direito. Ali, naquele sonho, eu via o vencedor. O vencedor ia só, é o vencedor. Era todo mundo tentando subir e ia o vencedor. Só que o vencedor é a igreja, é a noiva. Pura, santa, imaculada, sem rusgas, sem máculas, sem marcas, sem século, sem o eu. Despida, sabe? A gente está tentando tirar a feridinha. Aqui tá doendo, Poliana, esse aqui tá cortado e Deus quer te curar. Deus não quer tratar a sua superficialidade, o seu probleminha. Deus quer curar você de dentro para fora. Porque quando a noiva subir, vocês realmente acham que a noiva ela vai subir cheia de feridas? Sabe, esse tanto de ferida que você tá acumulando aí na sua vida, e eu tô aqui na minha vida, esse tanto de mágoa, tô magoada, tô me sentindo assim, tô me sentindo assado, tal pessoa fez isso contra mim. Realmente vocês acham que é esse o perfil da noiva que sobe? Vocês acham? Eu acho. Sabe, quando eu vejo que as pessoas começam a me maltratar muito, ou a vida começa a me maltratar muito, eu começo a para, Poliana. Tudo é isso aqui, ó, pode parar. Esse não é o perfil da noiva que sobe. Não é o perfil, existe algo muito maior do que a sua dor. O problema é que às vezes o inimigo da sua alma colocou uma desgraça, nossa, que palavra forte é, tudo que não tem graça na sua frente para te confundir. Então ele bota a sua tristeza, a sua mágoa, a sua angústia na frente do que é importante, que aí você não vai conseguir, você vai ficar distraída ali com a tua dor, com a tua angústia, com o que te sofre, com o que te apurrinha. É como se o inimigo ficasse ali o tempo todo te alfinetando. Só que a noiva, ela é independente de... Aquela noiva subia séria, gente. Aquela noiva, ela via a dor do povo. Ela sabia que o povo estava sofrendo. Mas ela tinha uma missão. Chegar no trono de Deus. Ela sabia que ela tinha sido... ela sabia que ela tinha sido fiel. Ela sabia que aquele era o prêmio da fidelidade dela. Ela sabia que ela não ia ficar ali. Ela sabia que o mundo estava se desfacelando e ela não ia ficar desfacelada com o mundo porque ela era separada. Ela via conhecidos ali. Ela via pessoas que ela amavam ali. E ela subia. Sabe por que ela subia? Porque ela foi fiel. Ela sabia. Ela sabia. A noiva sabe. Às vezes eu fico olhando assim para minha pequenez, para minha imundície, para minha pequena. A única
única forma que a gente tem de se libertar desses sentimentos tóxicos mesmo, de não se importar, não é não se importar, é se encher do Espírito Santo, é se encher, é ser mesmo a casa de Deus. É impossível impossível uma pessoa querer ser liberta se ela não for cheia do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Palavra, jejum, oração, foco no Senhor. Por isso que oração em línguas é importante para si. É você. Eu falei para as meninas do meu discipulado essa semana, para as minhas discípulas. Quem aqui ora em línguas? Orar em línguas não é para público. Orar em línguas não é para show. Eu sou batizada em línguas desde 2009. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Me responde. Qual foi o dia que eu liguei essa câmera e falei em línguas para vocês? Responde. Sabe que dia que vocês vão me responder? Nenhum. Sabe por quê? Porque eu não tenho o dom de interpretar línguas. Eu só posso falar em línguas se eu tiver o dom de interpretação. Antes de sentar aqui, eu sentei aqui, eu estava sentada aqui, eu estava esperando das 5h40, não é, Cris? Eu estava esperando das 5h45, eu estava falando em línguas aqui, ó, olhando para a câmera. Olhando para a câmera aqui, ó, 5h44, falando em línguas, 5h45, deu, rodei, arrumei, liguei, bom dia. Sabe por quê? Porque a oração em línguas é a oração do espírito da igreja. É a oração que te enche, é a oração que te esvazia de você, é a oração que te livra do mundo, é a oração que te faz olhar para as coisas desse mundo e falar assim, tá bom. É a oração que muda você de dentro para fora. A questão é que a oração do Espírito é uma oração de briga da carne contra o sangue, da carne contra o Espírito, literalmente. É uma oração difícil de fazer. É uma oração que as pessoas querem dar show. É uma oração que, se eu falasse aqui, eu sou batizada em 3 línguas diferentes. É muito lindo, é muito forte, é muito maravilhoso. Eu poderia começar a falar em línguas e tal. Não é lindo? Não é forte vocês ouvirem alguém? É poderoso, as pessoas se arrepiam, eu me arrepio, as pessoas acham lindo. Nossa, é a pessoa cheia do Espírito Santo, mas não é isso. A oração do Espírito é um esvaziamento pessoal. E como que eu sou batizada em línguas, Poliana? Clamando todos os dias, clamando. Eu lembro que antes de eu ser batizada em línguas, eu fiquei uns 3 anos clamando todos os dias. 360, calculei pra mim, que eu não sou muito boa de conta, não. Quanto que dá 365 vezes 3, gente? Por favor, me faz esse cálculo aí. 365 vezes 3. Eu me lembro que eu fiquei uns 3 anos de verdade clamando todos os dias. Vocês sabem que eu sou boa da rotina. Todos os dias eu batia na porta do Espírito Santo, me batiza em línguas, eu sei que é importante. Eu sabia que eu precisava. Me faz esse cálculo aí, quantos dias eu orei? Vai, pra eu ter essa resposta aí. Eu sabia que aquilo me encheria do Espírito Santo e eu sei da seriedade disso. Eu nunca usei a oração que me foi concedida pelo céu para me vangloriar em cima de ninguém, para ninguém achar que eu sou mais do que ninguém, porque é isso que o povo gospel faz. E depois que eu fui batizada, eu entendi algumas coisas. E na verdade é uma permissão que o Espírito de Deus te dá. Então agora é uma luta. É como se agora tem que dobrar os joelhos o tempo mínimo. Não, tem não. Vai do seu coração. Quanto mais você orar, melhor. Por isso que a oração em línguas é importante. Porque quando as suas palavras faltarem, o Espírito de Deus está ali por você.
Porque às vezes a gente, olha só, porque às vezes a gente tá vendo o nosso problema. Eu comecei o dia de hoje falando sobre você quer remendo, você quer o seu remendo, você tem um corte, você quer uma costura e Deus está vendo que você está com infecção, Ele quer te dar a cura e você quer remendo, você quer um remendinho e Deus quer te dar a cura. Aí, o que acontece? Você quer ficar orando na sua carnalidade? Ai, Deus, me cura aqui, me tira meu remendo, me tira meu remendo. Sabe o que vai acontecer? Você só vai ficar focando nisso aqui. E Deus quer te levar a águas mais profundas. Por isso que eu digo para vocês, Poliana, como me encher do Espírito Santo? Pede! Pede. Quanto é que é o cálculo aí, gente? 365 vezes 2. 3. Foi esse, mais ou menos, o tempo, todos os dias que eu pedi a Deus. As coisas que eu tive de Deus, elas nunca, o de repente de Deus, para mim, eles demoraram muito para acontecer. As pessoas acham que as coisas de Deus vieram para mim como uma vara de simsalabim. Nossa, 2009, né? Então já tem aqui 2009, 2019, 20, 21, tem 12... Fran, obrigada. Eu fiquei 1095 dias orando para ser batizada em línguas. Dani, é isso aí. Isso, Mai. 1095 dias orando para ser batizada em línguas. Responde para mim. Você ficou exatamente 1095 dias orando para ser batizado em línguas? Me responde, por favor. Você já ficou? Minha pergunta, só me responde essa. Você já ficou mais de 1095 dias sem parar orando para ser batizado em línguas? Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu sei da importância de orar em línguas. Eu não vou usar isso para minha vanglória própria. Eu te prometo que em nome de Jesus, por favor, eu sei da importância, me batiza com teu Espírito Santo. Eu te imploro. 1095 dias, me responde, você no chat. Me responde, por favor. Eu queria saber se teve alguém que ficou mais de 3 anos pedindo. Por favor, me responde aí. E eu vou contar como foi. Alguém? Ficou? Quem ficou? Você já ficou 3 anos orando para Deus te batizar em línguas? E eu vou contar rapidinho como aconteceu. Vocês lembram que eu nasci com uma doença incurável, né? Era para eu ser cega. Minha mãe, quando ficou grávida de mim, eu vou correr com essa história. Ela teve rubéola. Então era para eu nascer de cega, surda, muda, retardada, segundo os médicos. E isso mesmo, Mai, me responde, gente. Vocês já ficaram mais de 3 anos orando para orar em línguas? Depois da salvação, existem algumas orações extremamente importantes. Essa é uma delas. A igreja de Cristo precisa ser batizada. A igreja de Cristo precisa de poder do Espírito Santo. Eu não sei onde vocês estão com a cabeça que não clama isso. Vamos lá, vai lá, vamos continuar. Vai me respondendo aqui enquanto eu conto a história. Eu quero que vocês vão respondendo aí. Não, 1095 dias eu fiquei, né? Vamos lá. Aí mamãe ficou grávida de mim. E aí ela pegou rubéola. E aí botaram ela dentro de uma sala e pediram para ela fazer um aborto. Ela não fez. E aí os médicos falaram, então tá, você não quer fazer aborto? Então já que essa criança vai nascer cega, surda, muda e retardada, nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos fazer sua pré-natal e você vai parir aí seu monstro. É isso que eles falaram, que eu seria um monstro. Ao invés de ser um monstro, eu sou boca para essa geração. Aí, nasci perfeita, só que eu nasci, não sei se vai dar pra ver. Eu tive que, algum momento a deficiência foi parada. Ah, dá pra ver, ó. Vocês estão vendo? Eu nasci com os meus ouvidos tampados. Dá pra vocês verem que eu fiz uma cirurgia aqui, ó. Eu sou a pessoa que mais fez cirurgia. Ó, tá vendo a diferença daqui pra cá? Perceberam? Ó. Enfim, aí a primeira cirurgia que eu fiz foi nos ouvidos, para destampar os ouvidos. Fiz teste de ouvido,
O meu ouvido, eu enxergo, eu escuto 99%. Primeiro, ok. Aí lembra da doença dos pés que eu fui curada aos 13 anos? Não vou falar dela. A terceira, a outra coisa que é o foco, eram os meus olhos. Eu era praticamente cega, praticamente cega. Quando eu ia fazer os testes, os médicos falavam, ó, Polly, vai chegar uma hora que você vai ser cega. Não vai ter jeito pra você. E ali eu só ia degringolando minha visão, degringolando, degringolando. Eu tinha uma doença que eu não tenho, até hoje, eu não tenho eixo central deste olho direito. Então, eu sou meio destabanadinha. Era mais, agora é menos. Eu fico meio tonta, sabe? Desse lado direito e tudo. E eu sou toda destra e é bem do lado direito. E por isso que às vezes se eu estiver muito cansada, se eu acordar em um dia que eu tive enxaqueca, ou um dia que eu não dormi direito, vocês podem ver que eu tô vesguíssima desse olho aqui. Eu não tenho problema em acordar vesga. Já tô acostumada, eu acho super bonitinho. O dia que eu acordo aqui eu tô vesga, às vezes eu fico aqui olhando. Eu acho muito fofo. Eu tô aqui com a visãozinha toda trocadinha. Direto os devocionais, eu tô assim, toda trocada. Hoje eu não tô, mas tem dia que eu tô. E esse olho às vezes tá menor, enfim. E ali eu fui só ficando sem visão, sem visão, sem visão. Quando foi no ano de 2009, eu já estava há 3 anos orando para que eu orasse em línguas. Então, o meu foco era orar em línguas. Ok. Só que quando Deus, às vezes a gente quer, lembra a superficialidade, Deus quer nos dar águas profundas. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eu ia perder o plano de saúde. Um dia eu acordei do nada com uma dor insuportável no meu olho direito. E meu olho ficou vermelho, vermelho sangue. E eu pensei que eu ia perder minha visão naquele dia. Eu saí correndo, fui no meu tio tava aqui. Eu falei, tio, e agora? Eu vou ficar cega. E esse olho tava metade vermelho. Eu via só aqui na parte de cima, o esquerdo. E o direito tava completamente vermelho. Ele falou assim, ó, veste sua roupa que eu vou te deixar no hospital. Aí eu vesti minha roupa, meu tio me deixou no hospital. Cheguei lá no hospital, a menina virou pra mim e falou assim, meu Deus, eu vou te passar na frente de todo mundo. Fiz vários testes, quando eu cheguei, me passaram na frente de todo mundo, eu não levei 5 minutos pra chegar no médico. Quando eu cheguei na frente do médico, meu olho curou. Eu fiquei igual, eu tô assim, vocês vendo. Aí o médico falou, o que que você tem? Eu? Nossa, não tá doendo mais. Aí chamaram um monte de meninas, aí elas olharam meu olho, elas falaram, uai, o olho dela tava igual uma chama de fogo. Tinha fogo nos olhos dela. Falei, tinha fogo no meu olho. Qual era a sensação? Aí elas, fogo, fogo. Aí tá, a gente identificava como fogo e areia, tudo bem. Aí, ó, os exames que você fez é pré-operatório. Eu tô vendo aqui que você pode operar. Eu falei, não, mas eu tenho 3 tipos de doença que dá para operar. Ele, não, eu tenho uma máquina que veio de Israel que eu consigo operar essas 3 doenças que você tem. É a única máquina de Brasília que opera. Eu falei, o quê? Ele falou, não, eu opero, eu consigo parar a sua doença. E eu sou o único médico de Brasília, cheguei aqui tem 2 meses e eu opero. Aí eu falei assim, mas o meu plano de saúde não vai autorizar, até porque eu tô saindo da empresa que eu trabalhava, fazia um estágio, e eles não vão autorizar. Ele falou, vai lá e tenta. Eu desci e fui autorizei. Na hora que eu liguei para autorizar, certa de que não ia autorizar, assim, do nada. Liguei lá, eu não me esqueço, o nome do rapaz era Antônio. Falei e me identifiquei, ele falou assim, moça, o cara começou a chorar. Ele falou assim, moça, acabou de sair um profeta aqui da minha sala dizendo que ia ligar uma menina, que o olho dela ia estar como uma chama de fogo e que Deus tinha parte com ela. E que não era para eu autorizar, porque haviam 2 dias para acabar o plano de saúde dela. E eu não posso autorizar a sua cirurgia. Mas o Espírito de Deus mandou eu autorizar a sua cirurgia. Porque Deus tem parte contigo. Eu não sei quem é você. Eu não sei como é você. Eu acabei de ver que você tem aqui exatamente o grau que o teu plano de saúde libera. E é um grau muito alto. Você tem exatamente as doenças e o grau que opera. Quase ninguém opera no teu plano, moça. Porque precisa de algo muito profundo para operar. É impressionante.
E acabou de sair um profeta dizendo que quando eu desligasse, quando ele saísse, ia ligar uma moça com olhos com chamas de fogo. E você ligou. E Deus disse que iria resolver minhas demandas na hora que eu resolvesse as suas. Então, moça, pode operar. Eu levei um susto, comecei a chorar. Contei essa história pro povo do meu lado e todo mundo é de Deus. Eu falei, não, eu tive tanta certeza ali, porque eu passei uma vida inteira sendo amedrontada por todos os médicos. Se eu entrasse no centro cirúrgico, eu ia ficar cega. Então, aquela hora, aquela palavra daquele homem trouxe uma paz pro meu coração que eu falei, eu vou operar. Aí, eu lembro que foi num dia, quando eu entrei no centro cirúrgico, nem plano de saúde mais eu tinha. Peguei, entrei no centro de saúde, entrei no centro cirúrgico, operei. E ali eu saí curada. Simples assim. E eu lembro que aquilo era uma terça-feira. Passou terça, quarta, quinta, sexta. E era carnaval de 2009. Obviamente, onde eu estaria no carnaval? Onde vocês acham que eu, Poliana, estaria no carnaval de 2009? Um lugar muito óbvio. Carnaval de 2009, eu estava na igreja, obviamente. Era domingo de carnaval. Tava tendo um congresso na minha igreja. E eu amo a minha igreja. E era uma ministração final. E antigamente nas igrejas, na minha igreja, era muito claro. E muitas pessoas usavam óculos escuros nos cultos de domingo de manhã. Era natural, porque era assim, era uma claridade que era terrível. Então não era só eu de óculos escuros. Eu, Poliana, estava de óculos escuros por causa da cirurgia, que eu não podia ficar de óculos claros. Quem operou já o olho sabe que a pessoa precisa de ficar um tempo com óculos escuros, né? Então, como não tinha nenhuma semana de operada, eu tinha que ficar, porque eles operaram uma parte chamada fotofobia também. Eu tinha vários problemas, gente. Depois eu já fiz um vídeo falando sobre isso, fiz uns 2. Aí tá. Quando foi no final do culto, a minha pastora pegou o microfone e falou assim, aqui tem uma moça que Deus precisou. É muito, eu vou falar o que Deus está me mostrando. Deus me mostrava ela cega. E Deus tocou nos olhos carnais dela para que os olhos espirituais dela se abrissem. Olha, moça, os seus olhos espirituais a partir de agora serão outros. E eu vou só parar um pouco, só contar para vocês. Sabe quando eu me batizei? Em novembro de 2008. Então, novembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro. 3 meses depois do meu batismo. Vai vendo? Então, ele falou assim, moça, é uma moça jovem. Ela passou por uma cirurgia essa semana. Os olhos carnais dela foram tocados. Eu vi o laser, eu via uma vida de pessoas falando para ela que ela seria cega, mas Deus ali naquele laser entregou visão. E ele não entregou visão física, ele entregou visão espiritual. E ele só não entregou visão espiritual, ele entregou conexão. Ele entregou ali, era como se ali existiam camadas. E quando tocou nos olhos dela, essas camadas caíram. Cris, tem muito testemunho nos devocionais antigos, porque vocês não assistem. Tem muito testemunho. Separei um mês para contar só de testemunhos que aconteceram comigo. Se vocês assistissem realmente os devocionais, vocês iam entender. E aí, isso tudo já foi contado. E aí, eu já contei com riqueza de detalhes. E aí, ela falou assim, e você clama por falar em línguas. Hoje Deus vai conceder o desejo do seu coração, porque é um desejo correto. Seja batizada em nome de Jesus. Exatamente
Naquela hora, eu fui batizada. Foi simples assim. E ali os meus olhos espirituais se abriram, o meu entendimento se abriu, a minha conexão com o Espírito Santo se abriu, as coisas foram diferentes. Então, as coisas espirituais acontecem de forma espiritual. A minha pergunta para vocês é: onde vocês têm se misturado? Onde vocês têm ido? Onde vocês têm perquirido? Onde vocês têm corrido atrás das coisas de vocês? A quem vocês têm seguido? A quem vocês têm olhado? A que olhos vocês têm quisto, entendeu? Ao que vocês têm ouvido? Ao que vocês têm visto? O que vocês têm buscado? O que vocês têm... Onde vocês estão indo? Onde vocês estão bebendo? De que fonte vocês estão indo? Qual é a tua fonte? Para ser o meu de repente. Eu vou finalizar aqui. Senão é capaz desse devocional nem subir. Lembra que eu fiz um mais longuinho e não subiu? Para eu ser batizada. Em uma ministração assim, foi bem baixinho. Seja batizada. Em nome de Jesus. Eu fiquei 3 anos. 1095 dias orando, todos os dias. Eu não estava preocupada com as minhas dores, eu não estava preocupada com as minhas demandas, eu não estava preocupada com o meu eu não estava preocupada com o que ia acontecer com o meu amanhã, eu não estava preocupada, eu estava preocupada com o reino de Deus. O dia que você começar a se preocupar com o reino de Deus, as coisas de Deus vão chegar até você. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, aumenta em nós o desejo da tua salvação. E depois que esse desejo for aumentado, ratificado, nos limpa, nos lava e nos alcança para o louvor da tua glória. Espírito Santo de Deus, entrega os teus dons ao teu povo. Senhor, que vendas caiam dos olhos, que os ouvidos estejam dispostos a ouvir, que o corpo esteja inclinado a te adorar. Pai, a tua palavra diz que até o desejo de te adorar vem de ti. Senhor, a única coisa que nós podemos fazer é nos entregar a teu amor, a tua presença. Existe uma ceia preparada, eu quero me sentar na tua ceia. Me perdoa, Senhor, por todo o nosso passado de dor e iniquidade. Nos perdoe, Senhor, todas as vezes que a gente preferiu as coisas desse mundo. Me perdoa todas as vezes que eu preferi as minhas dores à tua presença. Me perdoe, Senhor. É tão grande, é tão majestoso, é tão lindo, é tão transparente. É tão puro, é tão verdadeiro. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por preferir ficar apegado às coisas da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, ai. Às vezes, a gente passa 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50 anos orando por uma coisa terrena. Quantos anos você tem orado pela sua salvação? Quantos anos você tem orado por o enchimento do Espírito Santo? Quantos anos... Ai, peraí. Eu tô sentindo dor. Peraí. Vocês sabem que eu sou um pouco estragada, né? Peraí, que eu tô estragada. Meu coco está doendo. Quantos anos? Quantos anos? Quantos? Peraí que eu vou me ajeitar aqui, que agora... Peraí. Agora eu acho que vai melhorar. Calma, que vai melhorar. Quantos anos você está debruçada, meditando na sua salvação, na salvação dos da sua casa? Quem é mãe? Quem é pai?
Você tem investido tempo na salvação dos teus filhos? Quantos anos você tem dedicado diariamente na sua santificação, na sua pureza, na sua verdade, na sua sinceridade, em produzir raízes de verdade? As suas raízes são de verdade ou são podres? Porque às vezes a gente quer de Deus, mas a nossa raiz está podre, nojenta. O trono de Deus não vai subir assim. O trono de Deus é limpo, é puro, é santo e é verdadeiro. A oportunidade que a gente tem, a oportunidade da graça. Você tem uma oportunidade de ser limpo. É orar, é querer, é crer, é pedir, é bater na porta, é abandonar o velho homem, é querer estar com Jesus. Você só precisa querer, você só precisa se entregar para você ser a noiva. É a noiva, é aquele que vencer, não é? Tinha uma multidão de pessoas, me deu um temor. Eu queria que vocês tivessem a visão do que eu vi. Eu queria, se vocês tivessem visto o que eu vi, vocês iam entender o que eu tô falando. Onde você quer estar? Você está tão preocupada em organizar a tua vida terrena, e a tua vida terrena é tão passageira. Aonde você quer estar na eternidade? Já já a gente vai descobrir que o céu é uma cidade. Até no céu existem lugares específicos. Onde você quer passar esse lugar específico na eternidade? O que você quer de Deus? Você quer que Deus te dê o quê? Uma casa? Você quer o quê? Que Deus te dê o quê? É só restauração? É só isso? Que raiz, hein? Que lixo. É só isso. É só cura. É só isso. Deus tem para você o céu. E você continua querendo Deus de raspão. E mesmo assim, todos os dias, ele desce desse trono que a gente viu hoje, de jaspe, de esmeraldas. Tem um arco-íris ali, tem anjos, tem seres viventes, tem 24 anciãos adorando ele, falando santo, santo, aquele que era, que é, que há de vir. Eles retiram a coroa. Caramba, o ancião, ele reina com Deus e ele tira a coroa para adorar a Deus. E ele tá ali do lado de Deus e mesmo assim, Deus ele se retira do trono dele para se inclinar para a humanidade. Quando a gente vê Apocalipse, capítulo 4, a gente vê o tanto que Deus se importa com a igreja. Naquela hora que eu falo que existem 24 horas do dia, um ancião para cada vigilância da cada hora, um candelabro para cada espírito. Meu Deus, e o espírito para vigiar a igreja de Deus, e tá tudo interligado para 7 dias da semana. Se você quer ser cheio, você quer que Deus resolva suas demandas, você quer que Deus tire suas dores, você quer que Deus resolva seus problemas, começa a querer ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu vou encerrar com essa, que eu realmente estou com medo de não conseguir subir essa live para lugar nenhum. Vocês sabem que quando a live fica longa, eles me bloqueiam. Mas eu quero te fazer uma pergunta muito verdadeira, muito sincera, muito digna, muito digna, muito digna. Eu tô vendo que vocês querem falar, vocês estão falando que quer ser cheia do Espírito Santo,
Mas antes de ser cheia do Espírito Santo, você precisa ser liberta. E antes de ser liberta, você precisa ser salva. Escuta, escuta, escuta. Você tem certeza da sua salvação? Porque é uma relação em cadeia. O Espírito de Deus não habita se você não for liberto. A libertação não vem para quem não é salvo. A libertação, ela vem para o salvo. Antes de orar, de clamar. Então, antes de tudo, antes de ser cheio do Espírito Santo, como ser liberta? Como ser salva? A primeira pergunta é: como ser salva? Eu já fiz o devocional do livro de Romanos. Assistam, leiam o livro de Romanos, vocês vão entender. Mergulhem. Ali explica muita coisa. Então, primeiro ponto é assim, a ordem é assim: salvação, libertação, se encher do Espírito Santo. Vamos lá, escreve aqui para mim rapidinho, que a gente vai desligar essa live. Salvação, libertação, cheio do Espírito Santo. E eu vou responder essa pergunta e vou encerrar. O que eu tenho que fazer para ser salva? Crer no teu coração, confessar com a tua boca. Mas presta atenção, não é só isso. Não é, eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Ai, que lindo. Não, isso não funciona. Isso mesmo, Dani, escreve aí. Salvação, libertação e se encher do Espírito Santo. A ordem é essa, tá? Presta atenção. Não é isso. Porque o Evangelho de Cristo e a salvação, ela vem do arrependimento. Não funciona. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe. Não funciona. O Evangelho de Cristo, ele é feito de arrependimento. Se você não se arrepender das suas coisas, das suas concupiscências, do que tem no mundo para você. Ah, eu sou uma pessoa comum, corriqueira. Não, tem sim. Todo mundo tem. Aquele sonho mesmo foi muito nítido para mim. Era uma noiva e toda a cidade morrendo no Apocalipse. Por que só uma subiu? Por que a salvação chegou só para uma? A salvação, ela é feita do arrependimento. Se você não confessar, confessa com a tua boca. Você precisa de confessar. Lembra que a gente falou muito sobre confissão em alguns devocionais passados? Confessa com a tua boca. Abandona os teus pecados. Tem gente que acha que pode sair bebendo por aí à vontade. Tem gente que acha que nada a ver tal coisa. Assinado Satanás. Tem gente que acha... Para de viver o evangelho de relativização. Eu tô para ver como é que vai subir esse século. É isso. Salvação, libertação, se encher do Espírito Santo. E a salvação vem primeiro do arrependimento, confissão e crer. Um beijo. Fica com Deus. Eu falo que a chapa vai esquentando, gente, cada vez mais. Não se esqueçam que os acontecimentos do livro de Apocalipse não necessariamente estarão na ordem do Apocalipse mesmo. Ele vai contando e voltando, voltando na história. Esse é o problema. Olha aqui, ó. Quando não se fez nada errado, com certeza se fez alguma coisa errada. Com certeza. Espírito de Deus, derrama luz sobre as minhas trevas. Sabia que já houve época na minha vida que eu achei que eu era maravilhosa? Sabia que já houve épocas na minha vida em que eu achei que eu era perfeita? Sabe qual era o meu nome para mim mesmo? Santa Anja do Senhor. Houve épocas na minha vida em que eu achei que eu era Santa Anja do Senhor. Nossa, a linda, a da igreja. Eu sou da igreja desde sempre, gente. Eu nasci num lar cristão católico, então era super católica. Aí depois de um tempo, não vem ao caso, eu passei a ir a igrejas evangélicas, percebi que ele era o meu lugar a vida inteira. Se vocês conversarem com qualquer pessoa que me conhece desde que eu nasci,
sempre eu estarei atrelada a uma igreja. Sempre eu estarei ali, ó, na linha de frente, a menina de Deus, papapá. E houve épocas na minha vida que eu fiz essa mesma pergunta que você está fazendo. Poliana, Deus, por que que na minha vida tá tudo indo de cabeça para baixo e eu não faço nada errado? Até a hora em que o Senhor me fez ver quem eu realmente era. E ali sim, aí o Espírito de Deus me levou ao arrependimento. Mas isso são momentos muito profundos, intensos com Deus. Deus me revela quem eu realmente sou. Deus me revela quem eu realmente sou. E foram orações de anos. O meu de repente, ele nunca vem de repente. Não sei pra vocês, não sei se a vara de Sinsalabim pra vocês é da noite pro dia, de uma hora pra outra, mas pra mim, os de repente de Deus são assim, ó, com muito esforço. E o dia que Deus me falou assim, Poliana, você não é tão linda assim, igual você acha que você é linda. Você é meio estragada, Poliana. Você é bem estragada. Você é assim, super estragada, Poliana. Vem cá, deixa eu te mostrar. Senta aqui, vem cá. E ali Deus foi me revelando quem eu realmente era. E me mostrando raízes e raízes de iniquidade e reproduções dessas raízes. E ali o Senhor foi me revelando quem eu era. E ali o Senhor foi me lavando, me curando, me purificando. Enquanto eu não abandonei esse negócio de eu não fiz nada errado. Por que eu fiz errado? Por que eu tô fazendo errado? E não falei assim, me cura, Senhor. Eu tenho que passar por isso. Vambora, Senhor. É isso mesmo. Me passa pelo fogo, me passa pela água. Me passa, Senhor. Me passa pelo fogo, me passa pela água. Eu tô há 76 minutos sentada aqui com vocês. Se vocês vissem a posição que eu realmente tô, vocês vão falar, meu Deus. Eu já falei para vocês que grandes responsabilidades carregam consigo grandes dores. Jacó, para se transformar em Israel, ele levou um toque de Deus que carregou ele para o resto da vida. Sempre teremos dores. Sempre teremos aflições. A vida maravilhosa, ela encerra no inferno. Tá? A vida de pompa, a vida top, a vida de desejos cumpridos, encerra no inferno. A vida que não tem dor. Teve um dia do devocional que eu perguntei assim para Deus quando terminou. Eu falei, Deus, por que eu sinto tanta dor para fazer o devocional? Dores físicas. Eu sento aqui e meu cóccix passou a doer insuportavelmente. E eu sinto na posição que eu aprendi, que eu fui doutrinada a sentar para que eu não ficasse, né, tão machucada. E o Espírito de Deus me falou. Enquanto você ministra, eu te toco no seu corpo, na sua carnalidade, para você saber que não é você, sou eu. Enquanto vocês estão sendo ministradas, e eu também, o meu corpo está aqui, perecendo. É isso. Um beijo! Fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente vai aprender um pouquinho sobre o livro do Cordeiro. Eita, é tão lindo! Domingo, gente. Domingo a gente vai estudar um pouco sobre o livro Cordeiro. Eu amo o livro do Cordeiro. E a gente vai aprender o que é o livro do Cordeiro. É tão bom, né? É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.